Passa-se a votação em globo dos PLNs. Em votação na Câmara dos Deputados. As senhoras e senhores deputados e deputadas que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os PLNs contra os votos da deputada Bia Kicis, deputado André Fernandes, deputado Cabo Gilberto Silva. Partido Novo também? Vamos presumir o voto contrário. Partido Novo? Partido Novo, contra. Em votação no Senado Federal. As senhoras e senhores senadores e senadoras que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Nunca é o ideal e é da essência do orçamento. O orçamento está no nascedouro do Estado Democrático de Direito. O Executivo elabora o orçamento, o Legislativo se debruça sobre ele e faz alterações. Óbvio, nós gostaríamos de ter construído originalmente um orçamento que restabelecesse mais a participação do Executivo, porque o delineamento constitucional do presidencialismo de coalizão indica e determina isso, que o Executivo executa as políticas públicas. Nós estamos num processo de transição. Nós vivemos os anos anteriores em um governo que não cuidava do orçamento e não priorizava a arte de governar. Então nós tínhamos uma espécie de presidencialismo por delegação. Nós estamos restabelecendo o presidencialismo de coalizão. Não é o ideal, mas foi o possível. E nós aprendemos aqui no parlamento que o possível sempre é o ótimo que pode ser construído. O fundamental do texto final é a preservação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Ocorreu, ao fim e ao cabo, um corte que não será mais do que 6 bilhões de reais. Este é um tipo de corte que será assimilado pelo programa e possibilitará que este programa, que é a espinha dorsal do governo do presidente Lula, possa ser executado no ano que vem, continuando a obra da reconstrução nacional. Senador, essa foi inclusive uma das principais preocupações do governo, essa redução de recursos destinados ao PAC, ao Programa de Aceleração do Crescimento. Essa redução dos gastos, dos recursos destinados ao PAC, era maior, inclusive, chegou a ser maior. Chegou a ser cogitado de 17 a 20 bilhões, o que com um eventual contingenciamento de 23, na prática, inviabilizaria o Programa de Aceleração do Crescimento. Um corte até 6 bilhões é um corte que é assimilado pelo programa, ao final com eventuais contingenciamentos, ao final com eventuais remanejamentos e até a utilização de recursos que ficaram distribuídos no parlamento. Eu creio que vai ser possível, no exercício orçamentário, a execução dos 60 bilhões de reais originalmente que estava previsto para o PAC. Senador, uma última pergunta. Com relação à meta fiscal, fica mantido a intenção de se atingir o déficit zero, até mesmo com um ligeiro superávit. Esta é a orientação do governo do presidente Lula e, sobretudo, do ministro Haddad. Nós trabalhamos no eixo desta meta e ter sido determinante, ter sido intransigente na manutenção de déficit zero foi fundamental para os dados da economia que nós estamos recebendo agora no final do ano. Nós estamos com uma previsão de crescimento de 3% do produto interno bruto, a inflação está dentro do centro da meta, nós recebemos o Brasil com a maior taxa de juros do planeta, estamos entregando no final de 2023 uma taxa de juros em queda, o desemprego está no menor nível desde 2015, nada disso seria possível, desses dados macroeconômicos, se nós não tivéssemos tido a obstinação, vou tratar assim, a determinação de manter a lealdade à meta de déficit zero. Nós deixamos aqueles que diziam no começo do ano que o Brasil ia virar uma Venezuela, nós passamos o Canadá e somos hoje a 9ª economia do planeta. O rating de todas as agências de risco, de 3 agências de riscos, melhorou o rating brasileiro. E eu tenho certeza que nós vamos chegar em 2024 alcançando o grau de investimento. O Brasil volta a ser uma nação com futuro digno apontado para os seus filhos com a recuperação da economia. E o conjunto das medidas, tem que fazer um agradecimento ao parlamento, que o conjunto das medidas fiscais do ministro Haddad tendo sido aprovadas tem sido fundamentais para esse esforço de reconstrução econômica nacional.